Bem, na aula de hoje, nós vamos revisar os últimos tópicos vistos na disciplina de Química Geral 1, que baseou-se nas reações químicas e nas equações químicas em solução aquosa e na estequiometria. Bem, como em reações químicas nós vimos quatro tipos, e a aula de hoje é mais objetiva, hoje nós vamos fazer uma revisão desses conteúdos a partir da resolução de questões. Quando falamos de reações químicas em solução aquosa, nós falamos de quatro tipos: reação de oxirredução, reação de neutralização, que é ácido-base, precipitação e formadora de gás. Então, nessa primeira parte, nós vamos relembrar um pouco sobre essas quatro reações, tá? Na número um, nós temos identifique o tipo de reação em solução aquosa e escolher três dessas equações químicas para balancear e escrever a equação iônica líquida. Bem, se a gente for analisar as quatro primeiras reações, nós temos nas quatro primeiras a formação de precipitados, de sólidos. Se eu tenho a formação de precipitado a partir da mistura de duas soluções aquosas, nós temos uma reação chamada de reação de precipitação. Então, toda vez que eu misturar duas soluções aquosas e formar um precipitado, a reação é de precipitação. Já nas últimas duas, são reações entre dois ácidos, na verdade, o HCl se repete, né? Entre o HCl e duas bases. Uma reação entre um ácido e uma base são reações de neutralização, tá? E aí vale a pena vocês relembrarem como nós definimos ácidos e bases. A base pode tanto ser um hidróxido quanto ter OH-, e a gente vai lá na definição de Arrhenius e lembra que para ser uma base tem que dissociar liberando íons OH-. Ou a gente pode ver também pela definição de Lewis. Então, NH3 é uma base porque doa par de elétrons. De certa forma que a reação de um ácido com uma base é a formação de um sal. Tá? Então, as quatro primeiras reações são reações de precipitação, as últimas duas reações de neutralização. Para escrever a equação iônica líquida, eu escolhi três equações, começando com uma reação de precipitação, nitrato de prata mais iodeto de sódio, dando iodeto de prata mais nitrato de sódio. Essa equação a gente chama de equação molecular. Ela apresenta apenas as formas moleculares dos reagentes e dos produtos. Abaixo, nós temos uma equação chamada de equação iônica, agora não mais na forma molecular, mas dos íons em solução. Então, o nitrato de prata, ele vai solúvel e em solução vai estar na forma de íons de prata e íons de nitrato. Mesma coisa para o iodeto de sódio, Na mais e menos. Então, esses sais de nitrato e iodeto de sódio, eles são eletrólitos fortes. Eles liberam íons em solução, então vão estar nessa forma desses íons solvatados, rodeados por moléculas de água. Já no produto, nós temos um sólido, AgI, iodeto de prata. Esse sólido a gente não vai separar das espécies iônicas, tá? Só vamos separar quando estiverem em fase aquosa. Na, aquoso, então vou separar Na+, Na3-. Essa solução é a equação iônica completa. Agora observe que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu tenho íons que permanecem inalterados, eles não são alterados durante a reação química. Então, eles de fato estão em solução, mas não reagem. Eles são chamados de íons espectadores. Quando eu retiro os íons espectadores da equação iônica completa, eu vou obter a equação iônica líquida. Então, a equação iônica líquida, ela contém apenas os íons e o produto, de fato, da reação. Os demais íons que não reagem, que permanecem da mesma forma no início da reação e no final, eles são chamados de espectadores e não aparecem na equação iônica líquida. Outra reação que eu escolhi foi a reação de um ácido forte com uma base forte, dando um sal neutro, NaCl, mais água.
Toda vez que eu tiver uma reação de um ácido forte com uma base forte, a equação iônica líquida vai ser H mais OH-, dando água. Tá? Então, vou separar o HCl. O HCl é o ácido clorídrico, é um ácido forte, então ele se ioniza completamente na forma de H+ e Cl-. NaOH é uma base forte, dissocia completamente em Na+ e OH-. No produto, eu tenho cloreto de sódio, que é um eletrólito forte. Ele também vai se dissociar completamente em Na+ e Cl- em água, mais água. Então, os íons que se repetem, os espectadores são cloreto e sódio. Retirando esses íons, nós obtemos a equação iônica líquida. Podemos fazer o mesmo procedimento para a reação do ácido clorídrico com amônia. Vamos observar que aqui neste tipo de reação, o único íon que permanece da mesma forma no início e no final da reação é o cloreto. Então, a equação iônica líquida seria H+, NH3, dando NH4 líquido. Nessa questão número 2, nós já vamos introduzir as reações de oxirredução. Reações de oxirredução são reações que acontecem com transferência de elétrons. Então, para a gente observar uma reação de oxirredução, a gente vai ter que calcular o NOx desses átomos e observar se tem variação do NOx do reagente para o produto. Primeira, tem uma base reagindo com ácido, reação de neutralização. A segunda é uma reação liberando gás. Então, é uma reação formadora de gás. A questão número 2 ou a equação número 2, eu tenho cobre zero, e aí para vocês já facilitar a vida de vocês, toda vez que eu tiver um átomo isolado, puro, por exemplo, cobre metálico, um elemento, apenas um elemento, o NOx é zero. Aqui eu tenho uma substância simples, pura e simples, né? Cl2, ele também só apresenta um elemento, cloro. Então, toda vez que isso acontecer, o NOx é zero. Agora, no produto, esse cobre está ligado com cloreto. Então, ele doa dois elétrons, fica com cobre 2+, e o cloro recebe um elétron, ficando com cloro menos. Neste caso, é uma reação de oxirredução, em que eu tenho a oxidação do cobre e a redução do cloro. Então, a segunda é uma reação de oxirredução. Para você conseguir identificar, então, você tem que saber calcular o NOx dos elementos, tá? Vamos lá para a próxima. A número 4 também é uma reação de oxirredução, e ela é até mais fácil de identificar, porque aqui se observam do lado esquerdo o iodo, que ele está com NOx zero, é uma substância simples, isolada, com apenas um elemento, então é zero, né? E no produto ele está na forma de iodeto, então significa que ele ganha um elétron do reagente por produto, né, reduzido. Então, essa parte é a redução. Se ele reduz, o sulfato tem que oxidar para o tetrationato, logo é uma reação de oxirredução, oxidação do tetrationato, do tiosulfato para o tetrationato e redução do iodo para o iodeto. Complete e balanceie cada uma das equações químicas e classifique em precipitação, ácido básico ou formadora de gás. As reações de precipitação, ácido base e formadores de gás, elas são de dupla troca. Significa que eu troco o cátion de uma molécula pelo cátion da outra e o ânion de uma molécula pelo ânion da outra. Então, é bem fácil de vocês chegarem no produto, né? Para vocês chegarem no produto, basta trocarem os íons de posição. Então, aqui eu tenho sódio com sulfeto, no produto eu vou ter esse sódio ligado ao nitrato. Da mesma forma que eu tenho cobre com nitrato, no produto eu vou ter esse cobre ligado com sulfeto. Tá? Então, se a gente fizer essas duplas trocas, nós obtemos cada uma das reações dos produtos. E aí vale do nosso conhecimento adquirido lá na parte de soluções, que nós vimos a formação também de precipitado nas reações de precipitação, né? Sulfeto de cobre é um precipitado, nitrato de sódio, ele é aquoso. Como tem a formação de um precipitado, a gente fala dessa reação de precipitação. Na letra B, toda vez que eu tenho um sulfito reagindo em meio ácido, eu formo H2SO3,
que vai se decompor em água mais SO2. Então, é uma reação formadora de gás. Lembrando que reações formadoras de gás, nós vimos cinco reações: bicarbonato, carbonato em meio ácido libera CO2, vimos sulfeto em meio ácido liberando H2S, vimos sais de amônio NH4+, em meio básico liberando NH3, e também vimos sulfito de sódio reagindo em meio ácido para liberar SO2. Então, essas são as reações formadoras de gás. E por último, tem a reação de um ácido com uma base, uma reação de neutralização. A última questão voltada para reações de neutralização é só um lembrete que vocês nem devem utilizar na química geral, mas posteriormente, química inorgânica e química orgânica, vocês vão trabalhar bastante, que são com as palhas de ácidos e bases conjugadas. O que seria um ácido e base conjugada? Primeiro, tem que identificar nos reagentes quem é o ácido e quem é a base, tá? De acordo com os conceitos que vocês já conhecem. Observe aqui, eu vou usar o conceito de Bronsted-Lowry, que consiste em uma base recebe H+, e um ácido doa H+. Então, se vocês observarem na letra A, o NH3 ele tem três hidrogênios, no produto aparece com quatro hidrogênios. Significa que o NH3 recebeu um H+, logo vai ser uma base, e a água doou um H+, logo a água, nesse caso, vai atuar como um ácido. Na letra B, eu vou seguir a mesma lógica. Eu tenho aqui o acetato recebendo um hidrogênio, formando ácido acético. Então, aqui esse hidrogênio veio da água. Se a água doou H+, é um ácido. Se o acetato recebeu H+, é uma base. Observe que na letra C, a água agora ela vai receber um próton para formar o H3O+, o íon hidrônio. Neste caso, na letra C, a água está atuando como uma base. Ora, a água atua como ácido ou uma base? A resposta seria depende. Se ela estiver reagindo com ácido mais forte que ela vai receber esse próton, ou se estiver reagindo como uma base, ela vai doar o próton. Então, aqui a água tem um comportamento anfótero. Ela pode tanto atuar como base, como atuar como ácido, né? Observe que tem a formação de algumas espécies de NH+, e OH-, nessa reação ácido-base. E aí que a gente surge o termo de conjugado. Esse NH4+, ele é o ácido que surge a partir da protonação do NH3. Então, quando esse NH3 recebe um H+, ele forma o íon amônio. Esse amônio a gente vai chamar de ácido conjugado. Já o OH-, ele é formado a partir da doação de um hidrogênio H+, de um próton H+, do NH3 da água. Então, ele seria a base conjugada da água. A gente pode ter o mesmo raciocínio aqui embaixo, na letra B. A água doa um próton, formando OH-. Então, o OH- é a base conjugada da água. Da mesma forma que o acetato recebe H+, formando o ácido acético. Então, o ácido acético é o ácido conjugado do acetato, da base, né? Esse conceito de bases ácidos e bases conjugados vai ser muito importante. Vocês vão explorar mais à frente o efeito dessa base conjugada na força do ácido, tá? Mas nesse momento é só para identificar os ácidos e bases conjugados. Bem, de reação é isso. Eu quero que vocês lembrem então quais são os quatro tipos de reações, né? Estudar as suas particularidades. Então, a gente viu que para formadores de gás são cinco tipos. Para ácido base, eu tenho que saber identificar um ácido e uma base. Para oxirredução, eu tenho que calcular o NOx para ver se existe uma variação de NOx do reagente e no produto, na reação química. E precipitação, eu tenho que lembrar, pelo menos, das espécies que costumam ser solúveis e que costumam ser insolúveis. Por exemplo, cloreto de prata é um candidato forte a aparecer, é muito comum de aparecer nas reações de precipitação. Óxidos e hidróxidos, de forma geral, eles são insolúveis também, exceto os metais alcalinos e de amônio. Então, tem alguns sólidos que são característicos
e esses mais comuns é o que vocês devem se ater para identificar a reação de precipitação. Se a reação já tiver colocado a equação química, e aí basta vocês identificarem o que está formando, aí é mais fácil ainda. Se eu pedir para completar a equação química, colocar só os reagentes, é que vocês vão ter que ter essa base bem fundamentada para poder completar direitinho, tá? Lembrando que as reações de precipitação, neutralização e formadura de gás são de dupla troca, facilita bastante na hora de vocês escreverem os produtos. Bem, vamos usar agora as equações químicas para trabalhar com quantidades, relações de massa, número de mols, volume entre reagentes e produtos e uma equação química balanceada. Esses tipos de cálculos, eles fazem parte do nosso tópico de estequiometria. Então, a estequiometria seria o estudo quantitativo dos reagentes e produtos de uma reação química, sendo que numa reação química balanceada existe uma equivalência, existe uma proporção entre os reagentes e os produtos. E isso permite que a gente faça alguns cálculos, algumas conversões da quantidade de matéria desses reagentes e dos produtos a partir de diferentes fatores de conversão. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar também na estequiometria em solução aquosa, vamos ver como converter de concentração molar para número de mols e vamos fazer trabalho desses cálculos com reagente em excesso, reagente limitante e também no ponto de equivalência e ponto estequiométrico. Bem, as relações em uma equação química balanceada, ela pode ser feita em diferentes equivalências. Equivalência em termos de número de mol, em termos de massa, em número de moléculas, volume, quando está na CNTP e fora da CNTP também. Tá? Então, essas são as relações possíveis e são extraídas da equação química balanceada. Bem, algumas regras que vocês devem seguir para resolver uma questão de estequiometria é sempre válida, vocês terem uma sistemática de como resolver, mas vocês têm que ter muita atenção e interpretação ao que é pedido no enunciado. De maneira geral, o que que vocês vão fazer? Escrever a equação química balanceada, observar a proporção existente entre o número de mols das substâncias na equação química e montar a regra de três com os dados, observando sempre o que é fornecido e qual é a pergunta no problema. Vamos começar resolvendo questões envolvendo cálculo de volume em uma equação química, nas condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições normais de temperatura e pressão, o volume de um mol de um gás é 22,4, ou o volume ocupado por um mol de um gás é de 22,4 litros. Tá? Então, a gente vai usar esse dado já conhecido nas condições normais de temperatura e pressão para poder calcular o volume formado de um gás numa reação química. Bem, nesse primeiro exercício, nós vamos calcular quantos litros de H2 medidos na SNTP serão produzidos na decomposição de 9 gramas de água. Primeiro passo, então, é a gente escrever a equação química balanceada, 2 mols de água formando 2 mols de H2 mais O2. Depois nós montaremos uma regrinha de 3. Observe que a primeira linha da regra de 3, ela surge da própria equação química balanceada. As moléculas que nós usaremos na regra de 3 são retiradas ou são escolhidas a partir do enunciado. O enunciado ele pergunta quantos litros de H2 são medidos. Então, se ele quer saber quantos litros de H2, o H2 tem que vir na regra de 3. E se é fornecida a massa de água, a água também vai ter que vir na regra de 3. Então, na regra de 3 vem que dado foi fornecido e o que ele quer. Tá? Então, agora vocês vão pensar, pronto, eu já tenho a relação, a equivalência em número de mols da água e do H2. Preciso converter esse número de mols para outra unidade? Vamos analisar. Ele quer saber o volume de H2, então eu vou converter mol para volume. Como está nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol, o volume de 22,4. Como eu tenho aqui 2 mols, 2 vezes 22,4. E os mols de água nós passaremos para massa, porque é fornecido em massa.
Então, um mol de água tem 2 mais 16, 18 gramas. 2 mols tem 2 vezes 18. Agora sim, nós podemos substituir dado aqui na nossa regra de 3 para encontrar o volume que seria produzido de H2. A regra de 3 eu posso ler da seguinte forma: se 2 vezes 18 gramas liberam ou formam ou geram 2 vezes 22,4 litros de H2, qual é o volume gerado a partir de 9 gramas? É isso que está representado aqui na regra de 3. Então, eu posso simplificar 2 dos dois lados, posso simplificar o 9 por 18, e aí fica uma conta bem mais simples, né? Então, fica 22,4 dividido por 2, isso é igual a 11,2. Na questão 2, ele pede duas informações para determinar a massa de óxido de cálcio e o volume de CO2 também nas condições normais de temperatura e pressão, tá? A partir da decomposição de 10 gramas de carbonato de cálcio. Então, nós temos que escrever primeiro a equação de decomposição do carbonato de cálcio, para depois estabelecer as relações entre eles. A reação de decomposição do carbonato de cálcio leva à formação de óxido de cálcio mais CO2. Na regra de 3, nós utilizaremos a relação, a equivalência em número de mols da equação química balanceada. Lembrando que aqui eu vou ter que calcular duas informações diferentes. O primeiro é a massa de óxido de cálcio. Então, um mol de carbonato de cálcio leva à formação de um mol de óxido de cálcio. Essa é a relação em número de mols. Como ele pede massa e fornece massa, nós vamos converter ambas as quantidades de número de mols em massa, ou seja, a massa molar de carbonato de cálcio, que é 100 gramas, e a massa molar de óxido de cálcio, que é 56 gramas. Vamos ler novamente essa regra de 3. Se em 100 gramas são produzidos 56 gramas de óxido de cálcio, qual é a massa produzida a partir de 10 gramas de carbonato de cálcio? É isso que está representado aqui nessa regra de 3. Ah, professor, por que você pegou 10 gramas? Que foi fornecido no enunciado. O enunciado ele fala que a decomposição foi de 10 gramas de carbonato de cálcio. 56 vezes 10 dividido por 100 dá 5,6 gramas de óxido de cálcio. A próxima parte é calcular o volume de CO2. Um mol de carbonato de cálcio tal para um mol de CO2. Eu vou manter agora a mesma coisa que eu fiz no exercício na parte anterior, convertendo um mol de carbonato de cálcio para massa. Então, tenho 100 gramas de carbonato de cálcio em um mol. E eu vou converter esse um mol de CO2 para volume. Como está nas condições normais de temperatura e pressão, o mol desse gás ocupa um volume de 22,4. Mas a massa fornecida não foi uma massa de 100 gramas, foi uma massa de 10 gramas. Então, assim, 100 gramas ocorre a liberação de 22,4 litros de CO2, em 10 gramas eu tenho X. Então, para 10 gramas ocorre a liberação de 2,24 litros de CO2. A questão 3 segue a mesma lógica, então eu deixo aqui a resolução para vocês. Vocês podem dar um print aqui na questão e tentar resolver posteriormente, observar essa resolução, que é a mesma lógica que nós já fizemos no exercício anterior. E agora eu queria fazer com vocês uma questão envolvendo volume também, na estequiometria, só que nesse momento eu estou fora das condições normais de temperatura e pressão. Sempre que cair neste caso em que eu tenho essas condições fora das condições normais de temperatura e pressão, eu vou utilizar a lei universal, a equação universal dos gases, PV igual a RNT. E aí eu consigo, a partir do número de mols do gás formado, encontrar qual é o volume desse gás, para esse gás. A reação em questão é a reação entre o dióxido de manganês com ácido clorídrico, formando cloreto de manganês 2 mais gás cloro mais H2O. A equação química em si, quando você escreve, não está balanceada, então tome muito cuidado, né? Fazendo um balanceamento, eu cheguei que para balancear eu preciso ter 4 mols de HCl
formando 2 mols de água. Agora sim, ela balanceada. Então, não esqueça que, além de escrever a equação química precisa estar balanceada. Bem, ela pergunta o número de mols do sal obtido. O sal é o cloreto de manganês 2. E na letra B, o volume formado, medido a 270 graus Celsius e a pressão de 2 atm. Primeiro, que a gente vai encontrar o número de mols do sal. Vamos lá. Equação química balanceada, eu vou pegar a relação do óxido de manganês com o cloreto de manganês 2, que é o sal obtido. Vou converter para massa o óxido de manganês, porque é fornecido massa na questão do óxido, né? Ou melhor, do dióxido de manganês. Já o mol do cloreto de manganês, eu não vou converter para massa, porque ele quer saber justamente quantos mols são formados. Então, se 87 gramas eu formo 1 mol de cloreto de manganês 2, 174 gramas formam X. Então, para 174 gramas, eu consigo formar 2 mols de cloreto de manganês. Na letra B, eu quero saber qual o volume do cloro formado. Tem que lembrar que para essa equação PV igual a RT, eu tenho que ter a temperatura em Kelvin, a pressão em atm, volume em litro, o R é uma constante, 0,082 atm litro por Kelvin mol, N é o número de mols, temperatura em Kelvin. Então, é muito importante você saber as unidades, até porque você precisa converter as unidades fornecidas na questão, no problema, na hora de substituir na equação, tá? Então, a temperatura ela foi fornecida em graus Celsius. Primeiro dado, então, que você teria que fazer era somar 273,15 a temperatura em graus Celsius, achando assim a temperatura em Kelvin. Outro dado que está faltando aqui para a gente resolver e encontrar o volume é o número de mols. Observem aqui rapidamente a equação. Eu tenho a pressão foi fornecida na questão. O R é uma constante. O T foi fornecido. Só falta o N para poder encontrar o volume. Esse N vocês vão encontrar pela estequiometria da reação. Então, vamos lá. A equação química balanceada. Eu tenho 1 mol de dióxido de manganês para 1 mol de cloro. Então, aqui eu consigo encontrar por essa relação qual é o número de mols de cloro formado a partir de 174 gramas do dióxido de manganês. Então, tem 2 mols de cloro que são formados nessa reação. Agora que eu tenho o número de mols, eu posso substituir lá na forma do PV igual a RT. Então, a pressão 2 atm, o volume é o que eu vou descobrir, o R é a constante, 0,082, 543,15 é a temperatura em Kelvin e 2 é o número de mols que nós acabamos de encontrar. V vai ser igual a 44,5 litros. Então, quando eu trabalhar em volume, na estequiometria, tem essas duas abordagens diferentes. Na CNTP ou na SNTP, eu tenho um volume ocupado por 1 mol do gás de 22,4 litros. Fora da CNTP, a gente vai utilizar essa equação de PV igual a RNT para poder encontrar o volume. Lembrando que o número de mols que eu substituo no PV igual a RNT, eu vou encontrar pela regrinha de 3, usando a proporção do reagente com produto gasoso na equação química balanceada. Aqui já a gente muda um pouquinho o tipo de problemas. Aqui a gente vai começar a trabalhar com rendimento. O rendimento também vão ter duas abordagens diferentes. Podemos fornecer os dados para vocês calcularem o rendimento teórico. Rendimento teórico seria a massa, o volume formado a partir de 100% de conversão. A gente considera que o rendimento inicialmente é de 100%, a gente chama de rendimento teórico. O rendimento real é o que de fato forma, tá? Então, são duas abordagens, eu posso dar a porcentagem do rendimento percentual, eu vou fazer todo o cálculo e no final eu tiro essa porcentagem, ou então eu posso te dar o rendimento real
e vocês vão encontrar o rendimento percentual a partir do que é formado no rendimento teórico. Eu vou mostrar para vocês esses dois exemplos, e aí vai ficar mais fácil de entender essas duas diferenças. Neste primeiro caso, eu tenho uma reação, né? E eu dou aqui, ó, o rendimento de 95%. Qual é o procedimento que vocês devem adotar? Sempre partindo aqui da equação química balanceada, estabelecer a relação do que ele deu, que foi a massa do gás amoníaco, com o que ele quer encontrar, que é a massa de água. Então, essa relação sai da equação química balanceada, vou converter para a massa e vou substituir o dado aqui na questão na segunda linha. Essa regrinha de 3 significa que a equivalência em massa de NH3 é 4 vezes 10 a 17, 10, 4 vezes 17, e a massa de água 6 vezes 18. Essa é a equivalência em massa. Então, se na reação química eu preciso de 4 vezes 17 para formar 6 vezes 18 gramas de água, qual é a massa de água formada? A partir de 42,5. É isso que a regrinha de 3 quer dizer. Agora basta multiplicar cruzado. Então, 42,5 passa multiplicando para esse lado. 4 vezes 17 passa multiplicando o x. Então, esse 4 vezes 17, depois, para isolar o x, ele vai passar dividindo. Realizando esse cálculo, eu tenho que x é igual a 67,5 gramas de água. Essa seria a massa formada se a reação ela tivesse 100% de rendimento. Esse rendimento a gente chama de rendimento teórico. Agora, a questão fornece que o rendimento da reação percentual é de 95%. Como é que a gente vai encontrar, então, a massa formada com esse rendimento? Nessa questão é fornecida essa porcentagem de 95%. Calculei primeiro o rendimento teórico, que seria o quanto forma do produto em 100%. Depois eu calculo o rendimento real, que é o que de fato forma nessa reação. Uma segunda abordagem, e que tem mais um exemplo, né, com a porcentagem, se vocês quiserem, depois vocês podem conferir, tá? Como resolver, só dá um printzinho na tela ou então pausa e vocês conseguem observar o raciocínio é exatamente o mesmo que eu fiz anteriormente, calcular o rendimento teórico e depois o real. E essa segunda questão é a segunda abordagem. A segunda abordagem que vocês vão ter é o seguinte, ele já fornece qual o rendimento real, ou seja, quanto que é formado real na reação, e vocês vão encontrar o rendimento percentual. Vamos ver como é que a gente faz isso. A combustão é entre o enxofre e o oxigênio, formando o SO2. Essa é a reação química balanceada. Então, nesse primeiro momento, eu vou calcular o rendimento teórico, quanto que formaria com 100% de rendimento. Pela reação, eu tenho 1 mol de enxofre, dando 1 mol de SO2. A reação química, eu forneço a massa de enxofre de 160 gramas. Então, eu vou utilizar essa massa para a gente fazer o cálculo. 32 gramas equivale a 1 mol de enxofre. 160 gramas equivalem a 5 mols de enxofre. Então, se eu tenho 5 mols de enxofre e a relação é de 1 para 1, eu tenho 5 mols de SO2 sendo formados. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol é 22,4. Logo, o volume teórico vai ser 5 mols vezes 22,4, que é igual a 112 litros. Existem outras maneiras de fazer. A gente poderia, em vez de observar a equivalência, montar a regrinha de 3 e fazer esse cálculo, tá? Bem, esse volume de 112 litros é o volume de 100%, o rendimento teórico. O rendimento real é fornecido na questão. Ele fala que foram fornecidos 160 gramas de enxofre e foram obtidos 100,8 litros de dióxido de enxofre. Observe que o rendimento teórico, ele sempre ou vai ser maior, no máximo ele vai ser igual. O rendimento teórico nunca vai ser menor que o rendimento real, tá? Porque o rendimento teórico é justamente a gente considerando essa conversão de 100%. Então, 112 litros equivale a 100%, que é o rendimento teórico, 100,8 equivale a 90%. Em estequiometria,
como existe esse raciocínio do que é formado, as regras de três, eu posso fazer tudo por mol e depois substituir. Existe mais de um caminho para você resolver essas questões, tá? Então, possivelmente, durante o desenvolvimento, você pode ter uma resolução, inclusive, diferente da minha, não quer dizer que a sua esteja errada, né? Outra questão muito comum de cair é a reação em que eu tenho fornecida a massa dos dois reagentes. Fica uma dica: toda vez que for fornecida a massa de dois reagentes, possivelmente um está em excesso e o outro é o limitante. Excesso significa que tem mais do que é suficiente para reagir. Limitante significa que ele tem uma quantidade menor do que precisaria para reagir completamente. E aí, nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de exercício é calcular o número de mols. Então, você vai pegar a reação e observar quem é o reagente limitante e quem é o reagente que está em excesso. Aqui na reação tem 2 mols de NaOH para 1 mol de H2SO4. As massas fornecidas são 16 gramas e 20 gramas. Calculando o número de mols de NaOH, eu tenho 16 dividido por 40, 0,4. Calculando o número de mols de ácido sulfúrico, 20 dividido por 98, dando 0,0204. Lembrando que o número de mols vai ser a massa fornecida dividido pela massa molar, massa de 1 mol. Então, a massa molar do NaOH é 40, a massa molar do H2SO4 é 98. Na reação, eu precisaria de, para consumir totalmente os 0,408 mols de NaOH. Sempre o dobro. A razão aqui é 2 mols de NaOH para 1 mol de ácido sulfúrico. Só que é fornecido na questão, como a gente faz o cálculo, 0,4 mol de NaOH. Ou seja, o NaOH vai ser o reagente limitante. Ele tem uma quantidade menor para reagir. Na sala de aula, quando a gente fez essa questão, nós aproximamos a gente não consegue ver o excesso, porque o excesso está lá na terceira casa. Então, o conselho que eu dou para vocês é não aproximar, ou se for aproximar, deixa pelo menos aqui umas 4 casas, para vocês observarem se é realmente estequiométrico ou se tem um excesso, tá bom? Não esqueçam disso. Se não aproximar, colocar aqui com 5 casas, tanto faz, desde que você consiga identificar se existe um excesso ou não, tá? Por que que eu falo isso? Nós aproximamos aqui para 0,20. Se tivesse aproximado para 0,20, vocês encontrariam como resposta que não existe reagente em excesso nem limitante, tá? Porque o excesso está aqui, ó, na terceira casa. Está muito importante essa informação. Na hora de resolver essas contas, não façam essas aproximações que podem te levar a um erro. Agora, uma outra informação muito importante. Eu já sei quem é o reagente limitante. Eu quero saber quanto que forma de produto. A gente sempre vai usar a quantidade do reagente limitante para encontrar a massa do produto, do rendimento teórico, tá? Porque o reagente limitante, ele literalmente vai limitar essa reação. Quando a quantidade dele termina, a reação, a princípio, também termina, tá? Então, a gente vai usar a quantidade do reagente limitante para encontrar a massa do produto. Pela equação química balanceada, nós temos 2 mols de NaOH formando 1 mol de Na2SO4. Então, 0,4 mol de NaOH forma 0,2 mol de Na2SO4. A relação aqui é de 2 para 1, ou seja, a quantidade produzida de sulfato de sódio é metade da quantidade fornecida do hidróxido de sódio. Vamos converter agora esse 0,2 mol de sulfato de sódio para massa. Para isso, eu calculo a massa molar, massa de 1 mol do Na2SO4. Esses dados são encontrados na tabela periódica, então basta vocês somarem para encontrar a massa de 142 gramas por mol.
Se em 1 mol eu tenho 142 gramas, em 0,2 eu tenho X. Então, a massa de sulfato de sódio formado é 0,2 vezes 142 gramas. A massa é de 28,4 gramas. Então, a questão de reagente limitante vai ser sempre assim. São fornecidas as massas dos dois reagentes, uma delas possivelmente está em excesso. Para encontrar a massa que está em excesso, basta você subtrair do que reagiu com o que você tinha. Então, a gente tinha um número de mols de 0,204, de 0,204 é consumido 0,2 mols desse ácido, sobrando 0,004. 0,004 não é um mol, né? Então, a gente tem que olhar lá na massa do enxofre, do oxigênio e hidrogênio, e calcular a massa de 1 mol de ácido sulfúrico, que é 98. Aí sim, 98 gramas equivale a 1 mol, 0,04 equivale a X. Então, eu tenho 0,392 gramas de ácido sulfúrico em excesso. Mais um exemplo aqui de reação com reagente limitante. Eu também não vou me ater a essa questão, vocês têm o enunciado aqui, também tem a resolução, então vocês podem tentar fazer e depois observar se o que vocês encontraram está de acordo com o que foi calculado e fornecido de resolução aqui, tá bom? Então, tentem fazer e depois confiram aqui na resolução. As próximas questões, elas estão relacionadas à estequiometria em solução aquosa. Aqui a primeira reação seria uma reação de ácido-base entre o HCl e o NaOH. Temos que lembrar alguns conceitos importantes, por exemplo, ponto de equivalência ou ponto estequiométrico é o ponto em que eu tenho a quantidade de mols exata para que a neutralização seja completa, ou seja, que a reação seja completa. Nesse caso, a reação entre o HCl e o NaOH dá o NaCl mais água, então eu preciso de 1 mol de HCl para reagir com 1 mol de NaOH. A equivalência vai ser sempre essa, tem que ter o número de mols iguais, tá? Então, a gente vai calcular o número de mols equivalente a 2 gramas de NaOH, e esse número de mols vai ter que ser exatamente o mesmo número de mols que é o HCl. Na questão 6 é um pouco mais complexa, porque nós vamos ter uma questão de reagente limitante e de reagente em excesso. Ele fornece duas soluções, uma de NaOH e outra de HCl. A reação é a mesma da questão 5, só um pouquinho mais de trabalho. A número 5 então, é bem simples. O número de mols de HCl tem que ser igual ao número de mols de NaOH para a neutralização ser completa. Eu vou encontrar primeiro o número de mols de NaOH. Dessa vez eu estou fazendo por regra de 3. Observem que nos exemplos anteriores eu fiz calculando pela fórmula N igual a massa sobre a massa molar, né? 1 mol de NaOH tem 40 gramas, X igual a 2. Então, 2 gramas tem 0,05 mol de NaOH. Como a neutralização é completa, esse mesmo número de mols é o número de mols do HCl. Só que ele não pergunta qual é o número de mols de HCl para neutralizar, ele pergunta qual é a massa. Então, a gente vai converter esse 0,05 mol em massa. 1 mol de HCl tem 36,5 gramas, 0,05 mol tem Y. Y, que é a letra que você queira colocar em código. Então, eu preciso de 1,825 gramas de ácido clorídrico para reagir completamente com 2 gramas de NaOH. Questão número 6, como eu falei para vocês, é um pouquinho mais complexa. Nós, inicialmente, vamos encontrar quantos mols eu tenho de HCl, quantos mols eu tenho de NaOH. Para encontrar o número de mols, basta multiplicar o volume em litros pela concentração molar. Então, vocês podem calcular aqui, ó, 0,1 vezes 200 vezes 10 a menos 3, que é a conversão de ml para litro. Vou encontrar 0, faço o mesmo para o HCl, 0,1 vezes 100 vezes 10 a menos 3, 0,01 mol. E a próxima pergunta é, quem está em excesso? No início, eu tenho
nada de produto, a reação ainda não aconteceu, só tem 0,01 mol de HCl e 0,02 mol de NaOH. Como a reação é de 1 para 1, eu precisaria de 0,01 mol de NaOH. Só que eu tenho 0,02, eu tenho a mais. Então, NaOH, neste caso, está em excesso e o HCl vai ser o limitante. Como o HCl é o limitante, neste caso, não sobra nada dele no final. Como NaOH está em excesso, eu vou subtrair o que foi consumido, que foi 0,01, e formei 0,01 mol de NaCl. Tá? Então, no